E ainda falando sobre saúde, agora na nossa entrevista ao vivo de hoje, recebemos a psicóloga Tereza Cristina. Tereza, seja muito bem-vinda ao Informativo. Muito obrigada, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E para dar início ao nosso bate-papo, conta pra gente o que é ter uma saúde mental, e que falta ela faz? Ter uma boa saúde mental é a gente conseguir se colocar na vida de um modo satisfatório. Um modo satisfatório não significa sem problemas ou não ter emoções difíceis, mas que a gente consegue de alguma forma fazer um bom manejo disso. E como? Reconhecendo, dando um lugar para isso, observando os nossos comportamentos, nossos padrões. Então, uma boa saúde mental, ela está totalmente interligada com o todo do corpo, ela faz parte. Então, para resumir, seria isso, quando eu me coloco bem assim, nas minhas relações, comigo mesmo, como disse a reportagem, eu tenho um bom sono, então isso é o primordial. A falta dela, aí já começam os problemas, Eu posso ter tanto um mau funcionamento do todo, porque é tudo integrado, então eu posso começar a ter prejuízos, comigo mesmo, nos meus relacionamentos, nas minhas atividades estudantis, profissionais. E no que a gente ainda precisa avançar? Nos últimos anos, essa questão está sendo mais discutida, mais debatida entre as pessoas. No que a gente ainda precisa melhorar? É muito bem apontado. Assim, nós tivemos muitos avanços importantes na questão de tirar assim, o preconceito dos cuidados com a saúde mental. Então, assim, mais pessoas abertas ao cuidado de saúde mental, campanhas entre os jovens, principalmente, não é mais uma coisa de esconder que vai à psicoterapia, algo nesse sentido. Políticas públicas, como a saúde mental como algo que precisa ser visto. Então, assim, creio que tivemos muitos avanços, Então, assim, psicólogos nos equipamentos sociais, unidades de saúde, em alguns institutos, ONGs, nas clínicas e escolas. Também temos a divulgação em redes sociais, que eu acho que aí trazem elementos importantes. Por um lado, Matheus, traz a questão da divulgação de que alguns comportamentos, sintomas, podem ser um alerta para que você busque ajuda profissional. Mas, por outro lado, aí nós vamos conversar mais um pouquinho, pode trazer um excesso de identificação com o adoecimento, sem necessariamente, de repente, a pessoa ter aquele adoecimento, ou aquele nível de adoecimento, ficar numa camada um pouco mais superficial. Em relação às redes sociais, você comentou aí desses possíveis perigos, Quais são eles? Quando que a gente deve ter uma atenção maior, para isso? A rede social, ela faz parte da comunidade e ela comunica várias coisas, na minha área em específico, temos muitos colegas que publicam conteúdos trazendo critérios diagnósticos. Então, eu vou dar um exemplo. Sintomas da depressão. Sintomas do TDAH, não sei se você já viu por aí, sim, sim. É muito comum, inclusive, as pessoas fazerem ali um autodiagnóstico, O que também é uma preocupação. Exatamente. Transtorno narcisista. Cuidado, você está se relacionando com um narcisista. Então, isso tem acontecido nessa produção de conteúdo com muita frequência. E também de personagens, Nossa, os personagens de tal série, Ou acontece um tipo de crime, olha que psicopatologia tem. Qual que é igual eu dizendo assim, um possível lado positivo disso é de alguém se reconhecer com algumas características, sentir um alívio do tipo, Isso explica parte do meu comportamento e procurar um profissional da saúde mental. Profissionais da saúde mental, psicólogo e psiquiatra, Então, são esses dois profissionais. E aí, caminhando um pouco mais, qual que é a problemática? Um diagnóstico em saúde mental, para que ele serve?
São descritos uma série de sintomas e critérios que vão levar o profissional a explicar um conjunto de comportamentos, emoções que estão trazendo prejuízo para a vida da pessoa. Identificado isso, vai ser proposto um tratamento, um acompanhamento, para que essa pessoa compreenda sobre essa forma, né, de estar no mundo com essa condição e tenha uma vida lá, resgatando a saúde mental mais satisfatória, né? Então, a questão do diagnóstico ela é algo muito, muito sério. E as então, pessoas sim. têm procurado mais? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm procurado mais, sim, né? Acho que outros profissionais, né, da área da saúde têm indicado bastante, né? Têm feito essa recomendação. Então, isso é fantástico. Mas aí a parte problemática é quando as pessoas não procuram, se auto-intitulam e intitulam o outro. Então, assim, e começam a explicar certos comportamentos de uma maneira, assim, vou dar um exemplo muito claro. Vamos imaginar, assim, alguém que tenha uma oscilação de humor, o que é totalmente normal. Se a pessoa está passando por um estresse, está acontecendo alguma novidade na vida dela, pode ter uma oscilação do humor. E aí, de repente, ela lê sobre bipolaridade. O fulano é bipolar, eu sou bipolar, né? Não tem nada a ver. Por quê? Para a gente ter um diagnóstico, a gente precisa, né, de fazer uma avaliação bem profunda. E muitas vezes, Matheus, até para a gente fechar um diagnóstico, às vezes a gente precisa fazer isso né, junto com o psiquiatra, junto com o neurologista. Tem condições que precisam de uma avaliação neurológica, né, uma neuroavaliação. Então, aí eu acho que esse comportamento do autodiagnóstico ou de falar do outro que precisa ser abandonado, porque aí, de repente, a pessoa diz assim, não, agora eu não cumpro compromissos mais porque eu tenho um TDAH e eu não consigo fazer isso. Não é legal. Né? Então, assim, estou dizendo da pessoa que não tem um diagnóstico. E das que tem, ela vai justamente se cuidar para ter um plano de ação para conseguir melhorar uma adesão a compromissos, né, ao esquecimento, a uma série de coisas. E em atendimento, né, quais dicas, né, você costuma passar para quem está fazendo essa procura, né? E para quem não faz essa procura, né, quais dicas você dá também? Olha, para quem faz a procura, é um processo transformador. Porque, assim, o autoconhecimento, né, o cuidar de si, o que é um processo de psicoterapia, né? Além de eu me conhecer, é cuidar da vida, né? Então, é um processo transformador no sentido de que a pessoa ela vai compreender, né, as suas emoções, compreender os seus comportamentos, experimentar formas, né, mais satisfatórias de estar no mundo, de estar na vida. Então, né, ela vai ter outros aprendizados, né, fora daquela condição, ela vai aprender a lidar com essa condição. Para quem ainda, né, já viu alguma coisa aí na internet, se identificou, de procurar, né, mesmo assim, olha, acho que em todos os âmbitos hoje de atendimento. Então, assim, dentro da universidade, né, procurar a clínica de psicologia, assistência estudantil. Temos vários profissionais, né, que fazem valores acessíveis, né, porque a gente sabe que, né, tem um estudante ali e, né, procurar mesmo, os psicólogos em geral, procurar uma orientação, um especialista, né? Em relação às redes sociais, né, voltando um pouquinho a esse assunto, como controlar o uso delas, né? Ter esse limite também, né, de não acreditar em tudo que vê, de fazer esse autodiagnóstico também, né? O que você pode estar comentando em relação a isso? A rede social, ela é viciante, né? Sim. Ela foi desenhada para isso, para nos reforçar positivamente, né? Dar aquela dopamina ali, né? Aquela sensação de prazer, a sensação de estar por dentro, a sensação de estar conectado. No entanto, a pessoa ela vai ficando muito limitada só àquele ambiente e, de repente, deixando outros prazeres, né? Que outros prazeres? De repente, né? Caminhar com mais tranquilidade aqui pelo campus, por exemplo, ou fazer uma outra atividade, estar, de fato, presencialmente com amigos,
né? Então, o que eu diria? Que o uso excessivo da rede social nos limita como seres humanos. Aí, porque é uma informação muitas vezes superficial, rápida, né? Agora, a gente resgatar coisas que o nosso cérebro, né, o nosso corpo precisa se deleitar, né, usufruir ali do processo, pode ser muito gostoso e liberar a dopamina de um jeito mais prolongado e mais saudável. E além das redes sociais também, né, quais são os outros, né, principais desafios aí para se ter uma boa saúde mental, né? A gente já está encerrando nossa entrevista e nesse sentido, qual recado você deixa para quem está nos acompanhando? Olha, o recado que eu deixo que é assim, quais são os pilares, os principais pilares da saúde mental, né? Então tem esse, né, do autoconhecimento, que pode ser feito através de uma psicoterapia, tem pessoas que buscam, né, questões mais filosóficas, que vão, né, buscar essa parte mais existencialista, se observar, então, esse processo. Segundo, muito importante, exercício físico. Né? Nós estamos falando desde uma caminhada, uma dança, academia, o exercício que você quiser, movimente o seu corpo, isso aqui não é separado, isso é junto, né? Porque quando eu estou me exercitando, eu estou numa espécie de atenção plena, mindfulness, né? Isso é essencial, além de ajudar no sono. Um sono regular, isso é fundamental, foi até falado antes, né? E terceiro, se você tiver, né, com uma condição que esteja te atrapalhando, buscar o psiquiatra mesmo, a medicação adequada, né, para você resgatar uma vida mais satisfatória. Então, seria resumidamente isso, Matheus. Excelente, Tereza. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.